Começa agora nosso primeiro giro de notícias. Ao longo dessas primeiras semanas de janeiro, o Corinthians continuou movimentado como sempre, e já nesse começo de ano, o Corinthians já resolveu algumas pendências da janela de transferências exclusivas com jogadores que eles precisavam renovar. Dentre eles, o primeiro a ser citado é obviamente o Romero. Ele teve a sua renovação contratual estabelecida. Ele e o clube em conjunto anunciaram essa renovação contratual. A gente sabe que o Romero e o Corinthians viviam um impasse na renovação contratual no final do ano de 2024. Isso porque o jogador queria mais tempo, ele queria 2 anos de contrato e o clube não estava disposto a pagar tudo isso. O clube queria o Romero por mais um ano. No final das contas, o Fabinho Soldado bateu o pé e, de fato, o Romero abriu mão, cedeu um ano de contrato e renovou com o Corinthians. A gente sabe como ele foi importante tanto no ano de 2023 para escapar do rebaixamento, quanto no ano de 2024. A gente tem no Romero um grande líder dentro do elenco e do vestiário, e com a saída do Fagner, ele se torna o jogador mais velho do clube. Logo, ele é de extrema importância para a temporada de 2025 e a experiência que ele tem em ser Corinthians dentro do vestiário vai ser de extrema importância para que a gente consiga concluir as metas que nós temos para o ano de 2025. Para além dele, o zagueiro Kaká também anunciou que ele renovou com o Corinthians por mais 4 anos. A gente sabe que o Corinthians e o clube japonês que detinham os direitos do Kaká negociaram ele com a cláusula de compra automática em caso de cumprimento de metas. Essas metas aconteceram na temporada de 2024, logo a compra do Kaká já era algo automático devido à cláusula contratual, e o jogador anunciou que o seu contrato estabelecido com o Corinthians é um contrato de 4 anos. Eu acho isso muito positivo porque o Kaká, apesar das dificuldades que ele teve ao longo do ano, principalmente com o fato de que ele ficou marcado por fazer muito gol contra, ao longo do ano ele foi um zagueiro que eu categorizaria como um dos mais importantes para o Corinthians, porque no momento em que todos os zagueiros estavam em baixa, seja Caetano, Félix Torres e até mesmo Gustavo Henrique, quem segurou a bronca como o principal zagueiro do Corinthians era o Kaká. Não acho que o Kaká tenha qualidade o suficiente, por assim dizer, e isso não é demérito, tá? Mas dizendo na zaga que nós temos hoje com o Corinthians, para ser o jogador principal. Mas eu acho que entre ele e o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o André Ramalho, num elenco que tem 3 frentes a serem enfrentadas, seja Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o time vai flutuar bastante entre os zagueiros que vão ser utilizados. Portanto, eu acho que o Kaká é imprescindível para essa temporada de 2025. Ele mostrou serviço, mostrou qualidade e dá para continuar com o Kaká lá na frente. Saindo do foco janela de transferências, nós tivemos nessa noite de quinta-feira algumas atualizações a respeito do caso do Rodrigo Garro. Foi apurado entre jornalistas que o motociclista que dirigia e se acidentou no acidente com o Garro e infelizmente ocorreu essa fatalidade da morte do motociclista. Esse motociclista testou positivo para o uso de álcool na sua corrente sanguínea. Ele tinha 1,56 gramas de álcool por litro de sangue. Para além disso, ele testou positivo para outras drogas. Fora isso, durante a apuração também ficamos sabendo que o motociclista tinha a sua carteira de habilitação suspensa por 2 anos e já não podia dirigir desde então. Nós aguardamos os desenrolares de tudo isso que pode acontecer. Como dito anteriormente, o que se espera é que a justiça seja feita, independente do que tenha acontecido. Por fim, também nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro, o empresário Juliano Bertolucci entrou com uma ação pedindo o pagamento de dívidas do Corinthians. Esse é mais um empresário que entra querendo o pagamento das suas dívidas contra o Corinthians. Ele entrou com uma ação que vai ser inclusa no RCE, que foi o documento de suspensão de dívidas por um período para que o Corinthians conseguisse respirar e pagar suas dívidas com um plano de ação mais efetivo. Ele vai entrar com as dívidas que ele possui nesse documento. Ao todo são aproximadamente 79 milhões de reais que o Corinthians deve ao empresário. E chama atenção em especial, claro, com juros e correção monetária, o Corinthians dever 49 milhões pela transação do Ramiro. O Corinthians contratou o Ramiro na gestão do André Sanches em 2019, até então de graça, pagando apenas luvas e as demais condições que existem dentro do futebol. Mas ao que se sabe, a intermediação do Juliano Bertolucci ficou na casa dos 25 milhões de reais. Porém, com o não pagamento dessa dívida, o Corinthians hoje deve cerca de 49 milhões de reais ao empresário e agora vai ter que arcar com isso. Aparentemente, no final das contas, eu acho que a renovação e transparência, que tanto se dizia renovação e transparência, não era nem algo que renovou a gestão do Corinthians, nem foi transparente com o Corinthians com relação a todos os feitos. O Corinthians segue no CT Joaquim Grava, os jogadores do Corinthians estão todos por lá.
eles estão permanecendo dia e noite dentro do CT, e agora o Corinthians volta a se reapresentar para jogar um futebol que a gente espera que seja um futebol vitorioso no dia 17 de janeiro, justamente contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Por hoje é só no Giro de Notícias, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like de vocês, de deixar o comentário de vocês. E por hoje é só, eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima.